Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula de literatura comigo, Cacau Sotero, no programa que você já conhece, Fica em Casa Aprendendo. Estamos aqui encerrando mais um momento de descontração, né? Por que que eu digo encerrando? Porque a cada final de período, início de novas etapas, a gente encerra, né? Mas assim, como nós estamos trabalhando com o terceiro ano, nós sempre vamos fazer menção de conteúdos já trabalhados anteriormente, certo? Hoje eu trouxe para vocês um autor que eu particularmente gosto muito. Olha só, vamos falar da poesia, eu amo poesia, da segunda geração do modernismo, tá? E aí eu trouxe, como eu já disse, um autor que eu gosto muito. Vamos falar dessa época, né, o início, que a gente já trabalhou isso em outras aulas, mas a gente revisa, o contexto histórico importantíssimo para o entendimento da fase literária, certo? O contexto histórico sempre vai influenciar. As características, claro, e as produções literárias. E de quem que eu estou falando? Nada mais, nada menos que Carlos Drummond de Andrade. Acompanhe aí essa frase belíssima. As dificuldades são o aço estrutural que entra na construção do caráter. Olha só, profundo, né? Poético, mas carregado de significação. Hoje em dia, nós lidamos com muitas pessoas que têm desvio de caráter, que apresenta pessoas que apresentam, na verdade, deficiência nesse caráter. E o Carlos Drummond de Andrade diz que as dificuldades. Quem de nós aí não está passando por dificuldades, né? Essa pandemia trouxe momentos difíceis, né? É um momento difícil para a humanidade, mas é o aço estrutural que vai nos ressignificar, nos reconstruir. Eu gosto de usar essa palavra, ressignificação. Pelo menos para mim, esse momento de muita dificuldade tem servido para aprendizado, certo? Então, Carlos Drummond de Andrade faz parte desse segundo momento do modernismo. Nós sabemos que o modernismo é uma época de ruptura, né, do crash. E agora a segunda fase, ela vem consolidar, né? Primeiro se quebra para depois se arrumar. Quando nós vamos arrumar uma casa, nós tiramos tudo do lugar, né, para poder fazer aquela limpeza e depois vamos colocar tudo em ordem. Então, o modernismo, vamos nomenclaturar assim. Primeiro momento, o crash, né, a quebrada de conceitos, né, formulação de novos conceitos, uma nova forma de fazer arte. Né? Nós estávamos saindo ali do arte pela arte do parnasianismo e chegamos no modernismo, que começou com a Semana de Arte Moderna, certo? E aí, o segundo momento é o momento de consolidação. E, obviamente, tudo que acontecia no Brasil, né, e logicamente na Europa, nós sentimos o reflexo, vai mudando a postura, mas ainda nesse mesmo pensamento de novidade, certo? Não é mudança para diferenciar, mas mudança de continuidade, de ratificação daquilo que já havia sido proposto anteriormente, certo? Acompanhe aí. Eu trouxe aí esse quadro, tá? O nome dele é Eternidade. Ele é de 1931, lembrando que essa geração aí é a geração de 30, também chamada. E essa tela é de Ismael Neri, pintor que foi líder espiritual e exerceu forte influência no grupo de poetas católicos do Rio de Janeiro nos anos 30, particularmente sobre Jorge Lima e Murilo Mendes. Então, aqui nós já falamos, eu já citei Carlos Drummond de Andrade, eu já aqui tenho Jorge de Lima e Murilo Mendes. Gravem esses nomes, anotem aí no caderno, vão atrás, né, vão pesquisar de quem se trata, a participação dessas personagens nesse momento de consolidação, certo? Que é a segunda fase do modernismo, também chamada de geração de 30, ok? Agora eu trago aqui uma poesia chamada Motivo. Leia comigo. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre nem triste, sou poeta. Irmão das coisas fugídias, no caso fugidias, tá, gente? Eu ia falar fúgidas, né? Mas é fugidias. Não sinto gozo nem tormento, atravesso noites e dias no vento.
Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno, a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Cecília Meirelles, mais uma pessoa, mais uma personagem, né? Personagem, gente, no sentido de participação ativa nesse momento, tá? Que é segunda fase moderna, geração de 30, tá? Vai gravando, vai fazendo aí as anotações no seu caderno, certo? Então, eu trouxe aqui um poema, porque nós estamos vendo a poesia de 30. Depois nós vamos ver a prosa. E a poesia, como você já sabe, é uma expressão subjetiva do eu lírico. Quem é o eu lírico? É a pessoa que fala no poema. E aqui umas perguntinhas para vocês. O poema Motivo se inicia com o verso "Eu canto porque o instante existe". Qual é o canto a que se refere o poema e, para o eu lírico, o que motiva o seu canto? O poema já passou. Você pode dar uma pausa aí se você estiver assistindo na plataforma Gonçalves Dias. Se você estiver assistindo pela TV Educação, você vai acompanhar a sequência do vídeo, mas depois você pode buscar o poema Motivo, fazer novamente a leitura para entender o que o eu lírico na pessoa, né? Quem escreveu o poema? Cecília Meirelles. Quem é o eu lírico? Essa pessoa que diz: eu canto porque o instante existe. Essa pessoa é o eu lírico, aquela voz que fala no poema, certo? Então, qual é o canto a que se refere o poema? É o canto poético, ou seja, a própria poesia. A poesia, gente, como nós acabamos de falar, é aquela visão subjetivista, que é carregada também de emoção, né? A poesia escrita, ela tem a função da linguagem chamada emotiva ou expressiva, certo? Por que eu estou falando de poesia escrita? Porque eu posso ter poesia numa escultura, num quadro, em algo que não tenha verbo, que não tenha palavra, certo? Então, para nós, da literatura, a poesia é um gênero. Nós falaremos disso lá na frente, em outras aulas. É um gênero textual. Mas, dentro da escultura, eu não vou falar de texto escrito, tá certo? E para o eu lírico, o que motiva esse canto? Tá aí a resposta, acompanha aí na tua tela. É o instante que existe, ou seja, é o presente, é a própria vida. Então, nessa formação texto, o eu lírico vai expressar aquilo que ele sente, essa subjetividade, e, claro, nós temos um contexto histórico que motiva os poetas, os autores, a escrever segundo aquilo que sentem, em função daquilo que há, daquilo que houve e daquilo que se constrói historicamente, certo? Como o eu lírico vê a si mesmo em sua experiência de poeta? Aí eu já tenho a resposta para vocês. Ó, ele se vê como um ser imprevisível, indefinível, contraditório, que não se enquadra em nenhum conceito ou preconceito. E qual a importância dessas antíteses no processo de criação poética? A contradição ou a imprevisibilidade do eu lírico, que é a base para a criação literária, ou seja, a poesia precisa de total liberdade para poder nascer. Antíntese é uma figura de linguagem, como aqui a própria resposta já traz para nós, é o trabalhar com essas contradições expressas nas palavras, tá? O paradoxo trabalha com a jogo de concepção de ideias contrárias. A antíntese traz as palavras para você aprofundar aí naquilo que o poeta quer dizer. Agora vamos para o contexto histórico. Então, nós estamos falando da segunda fase do modernismo. Acompanha aí, ó. 1929, quebra da Bolsa de Nova York. Aí o preço do café brasileiro sofreu forte queda no mercado exterior. Aconteceu também a Revolução de 30, que levou à deposição do presidente Washington Luiz e à ascensão de Getúlio Vargas. Tá? Fim da política café com leite e em 1932 deflagraram a Revolução Constitucionalista e foram derrotados. Então, em 1934, com a promulgação da nova Constituição, Vargas manteve-se no poder.
Lembram da política café com leite que nós falamos lá na primeira fase do modernismo? Era a alternância de poder dos produtores de café e dos produtores de leite, né, do gado. Então, essa política café com leite, ela era revezada. Então, o poder sempre concentrado nas mãos do mesmo grupo ou dos mesmos grupos. Aí a gente tem aqui a quebra da Bolsa de Nova York, algo que acontece fora do país, mas influencia aqui no nosso contexto. Por quê? Porque o café é exportado, o café é vendido lá fora e com a quebra da Bolsa de Nova York, há vamos dizer, uma depressão na política brasileira. E essa depressão na política brasileira faz com que, né? Eu estou falando depressão no sentido de crise, faz com que o nosso presidente da época, o Washington Luiz, fosse, colocado para fora, fosse deposto. E o Getúlio Vargas foi colocado no lugar dele. Só que, mais lá na frente, foi deflagrada a Revolução Constitucionalista, certo? E aí o Vargas vai se manter no poder. Então, o contexto histórico é esse. Você vai ler, você vai acompanhar nas aulas de história a Revolução de 30, a alternância de poder da política café com leite, que nós já falamos aqui no primeiro momento do modernismo, certo? Então, o contexto histórico, o cenário é este. Agora nós vamos falar das características dessa segunda fase. Olha só, nós temos influência do realismo e do romantismo. Sabemos que o modernismo se opõe ao parnasianismo e romantismo e realismo vêm antes, tá? Do simbolismo e do parnasianismo. Então aqui dá uma saudade daquela escola literária, que é mais puxada para o subjetivismo, para a idealização, com uma pintada, né? Tem a pintura, mas também uma pitadinha, né? De realismo, de verossimilhança dentro das produções. Nacionalismo, que é característica romântica, universalismo, né? E regionalismo. Trazemos essas características lá da época do romantismo. Realidade social, aí que eu já trabalho, uma questão mais realista, cultura e economia. Valorização da cultura brasileira, né? Nós sabemos que nós temos aqui uma cultura de exportação que foi proposta por Oswald de Andrade lá na primeira fase do modernismo. Lembram? Dos manifestos, manifesto verde e amarelo, movimento ANTA. Lembram disso? Então, naquela época, a proposta era a nossa exportação daquilo que a gente produzia, né, da nossa poesia. Influência de Freud, né, da psicanálise, temática cotidiana e linguagem coloquial. Então, dá uma quebradinha aí naquele padrãozinho imposto. Imposto não, gente, imposto assim eu acho muito, muito forte. Apresentado pelo parnasianismo. E aí, uso de versos livres, né, não tem mais aquela questão da metrificação, 7 versos, 10 versos olha o que eu estou falando, 7 versos. Não, 7 versos, né? Daí eu ponho uma estrofe com 7 versos, mas eu também quero falar das sílabas poéticas. Versos com 7 sílabas, né? Versos heptassílabos, versos com 10 sílabas, versos decassílabos. Então não tem mais essa questão aí de obedecer essa metrificação e tem rima, ok? Acompanha, vamos passar o slide. Amadurecimento e pela ruptura com a fase polêmica das primeiras manifestações, tá? A poesia continua adotando o verso livre, mas resgatou também formas como soneto ou madrigal, sem que isso fosse necessariamente um retorno às estéticas do passado, tão questionadas pelos poetas que ganharam projeção na Semana de Arte Moderna. Então, isso aqui a gente faz aquela retomada, tá? Soneto é aquele poema que tem 4 estrofes, 2 com 4 versos, que são os quartetos, e 2 com 3 versos, os tercetos, tá? Falando também, a poesia, ela tinha, assim, um flerte, né? Ela paquerava com o surrealismo, né? Lembrando também, gente, das vanguardas europeias, dadaísmo, cubismo, expressionismo, tudo isso aí nós já vimos e você pode pesquisar, dar uma relida aí no material ou pegar aí
pegar na plataforma Gonçalves Dias as aulas sobre o primeiro momento aí do modernismo, tá bom? Congresso Internacional do Medo, vamos ler? Provisoriamente não cantaremos o amor, que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços. Não cantaremos o ódio, porque se não existe, existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro. O medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos. O medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas. Cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas. Cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte. Depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e medrosas. Congresso Internacional do Medo. Você viu aqui que se falou de soldados, se falou de ditadores. Nós estamos também, gente, é bom lembrar nesse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Então, os poetas usam os seus escritos, as suas produções para descarregar os seus tanques emocionais, por que não, né? Trazer à baila momentos difíceis vividos naquela época em forma de poesia. E o Carlos Drummond de Andrade fez muito isso, certo? Ele é maravilhoso. Mas não só ele, nós temos outros autores que trazem essa temática, tá? E esse Congresso Internacional do Medo tem uma análise, certo? Olha só. Essa segunda geração do poema, ela tem preocupação com problemas sociais e históricos, além da abordagem do cotidiano, bastante denotada naquilo que alguns estudiosos chamaram de momento poético, expresso em Congresso Internacional do Medo. Tá certo? O que eu acabei de falar está ratificado aqui nessas palavras, certo? Outro momento é o soneto da fidelidade, tá? Fidelidade aos padrões, fidelidade aos sentimentos, podemos dizer assim, fidelidade ao eu poético. Esse fazer poético é aquilo que se produz dentro desse contexto estudado, né? Nós estamos aqui no segundo momento do modernismo. Que tipo de manifestação literária? A poesia. Nós temos outros autores. Aqui nós citamos a Cecília Meirelles, Carlos Drummond de Andrade. Eu gostaria que vocês pesquisassem o Murilo Mendes, um grande participante, né? Ele teve uma participação maravilhosa aqui nessa segunda fase, tá? Nós não mencionamos, nós não trouxemos o nome dele, não trouxemos nenhuma produção, mas eu tenho aqui que trazer para vocês essa lembrança. O Soneto da Fidelidade é do Vinícius de Moraes, e tem outros nomes que vão se enquadrar nessa linha de pensamento, de poesia social, de trazer as pessoas à reflexão. Então vamos ao Soneto da Fidelidade, tá certo? De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar o zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de espalhar meu canto, e rir meu riso, e derramar meu pranto. Nesse primeiro momento aqui eu tenho, olha só, a primeira construção aqui, os 4 versos primeiros, né, o primeiro quarteto. E aqui, apesar de ter 3 versos, eu tenho um que completa, tá? São 2 quartetos e 2 tercetos. Então, ele mostra aqui uma atenção, um cuidado, tá bom? Uma forma assim de expressar fidelidade ao seu próprio amor. Viver todos os momentos, né? Hoje em dia a gente tem pensado muito nisso, né, na questão da brevidade da vida, de surpresas desagradáveis que tivemos nesse momento de pandemia, e é um bom soneto aqui para nós analisarmos e refletirmos acerca dessa fidelidade. Deixa eu passar aqui para outra parte do slide, para você terminar de ver o soneto. Ao seu pesar ou seu contentamento, e assim mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer que do amor que tive, que não seja imortal, posto que chama, mas que seja infinito enquanto dure.
Vinícius de Moraes, né? Tem gente que fala eterno, eterno, infinito, enfim. Então, esse poema aqui, Soneto da Fidelidade, eu trago para encerrar essa aula, para fazer você refletir nessas questões que foram levantadas, um momento de ruptura, um momento de quebra da Bolsa de Nova York, depressão na nossa política, na nossa economia, e os autores trazendo para nós, em produções literárias, os sentimentos, aquilo que vale da vida, né? Como o Congresso Internacional do Medo, Motivo de Cecília Meirelles, Soneto da Fidelidade de Vinícius de Moraes. Então, gente, hoje nós trouxemos para vocês expressão, né, de muita subjetividade, muita coisa assim, muito sentimento. O Carlos Drummond de Andrade com o Congresso Internacional do Medo, a Cecília Meirelles com a questão do eu poético, né, desse fazer poético, presente em todas as produções desses grandes autores. Então, revise, aprofunde, fale com seu professor na sua escola, acompanhe as nossas aulas na TV Educação, na plataforma Gonçalves Dias. E mais aulas virão sobre esse assunto. Compliquei?